Boa noite, meu povo. Cá estou eu sumida novamente para gravar um videozinho hoje sobre uma notícia que eu tava vendo recentemente e eu achei interessante comentar com vocês. Eu tava vendo no meu YouTube essa semana sobre artigos científicos que foram lançados sobre a exploração por imagens do espaço, né, do universo. E muitas autoridades aqui da física, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, estavam comentando acerca dessa exploração espacial. Principalmente falando sobre a questão de que a idade do universo, terem que reestruturar, por exemplo, o como eles achavam que era a evolução planetária, evolução estelar, na verdade, né? O início cosmológico do universo, porque a maioria hoje dos cientistas acreditam num universo com início, né? Então, eles estavam explicando os desafios que eles estão sendo confrontados por conta de algumas observações foram feitas. Bem, só para vocês entenderem um pouquinho, eu não li os artigos assim mesmo, eu só vi poucas coisas, mas pelo tamanho do comentário que foi gerado, eu achei interessante trazer e eu vou trazer assim em segunda mão aquilo que eu consegui entender. Eu não sou astrofísica, obviamente, né? Mas eu sei um pouquinho sobre o assunto. Então vou falar bem superficialmente, mas vou abordar um pouquinho. E, bem, em segunda mão, o que eles estavam comentando é sobre a observação de galáxias e corpos, no caso estrelas, num, num estágio de evolução estelar que não era compatível com a idade do universo observado naquele momento. Quando você pega um telescópio e você utiliza ele para olhar cada vez mais longe no universo, teoricamente, se o universo tiver um começo, a luz ela está atravessando de um foco ao outro até chegar no telescópio e você observar. Portanto, você estaria observando o universo de X anos atrás. Só que quando eles fazem isso, o que eles estão vendo repetidamente é que esses corpos não estão correspondendo da forma como eles achavam, tanto em tamanho quanto em estágios, né? Eles estão achando, inclusive também quando eles fazem análises, por exemplo, nesses corpos para conseguir entender da onde está entender, por exemplo, a idade desses corpos, ele não bate com o que seria observado segundo a razão da distância, né? Isso levantou muitas hipóteses, né, sobre não só a questão cosmológica, né, mas sim também da questão do início do universo. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, a gente está falando aqui de uma discussão que pode parecer à primeira vista não tão importante para a questão do ateísmo, para a questão do materialismo, mas que na prática ela se faz muito válida. Depois eu vou abordar um pouco mais especificamente. Mas voltando aqui a um pouco
a questão de início do universo, Big Bang, nós temos hoje eu não gosto de usar essa palavra, eu vou usar entre aspas, paradigma relacionado ao Big Bang, que ele está fundamentado especificamente em questões como uma radiação que o universo ele emite, que é muito pequena, é bem fria inclusive, mas que ela é quase homogênea e ela é detectável em diversos lugares, em todos os lugares na verdade, né? Porque você coloca medidores em vários e vários lugares, eles vão transitando e eles vão confirmando a presença dessa radiação. Porém, isso é tomado como evidência para que o universo tenha um começo, né? Porque você entende que essa radiação ela pode ser uma radiação que está sendo distribuída de um ponto focal, né, no tempo e no espaço, anterior, né, ali a tudo que está em volta, e ela simplesmente se propagou. E ela está chegando até nós numa intensidade muito fraca e também, né, ela está como se fosse uma espécie de foto do universo. Também tem algumas outras coisas, por exemplo, que são, por exemplo, os padrões de desvio de coloração. A gente percebe que existe um padrão de desvio de coloração quando a gente está olhando para galáxias mais recentes. O desvio de coloração é diferente, né, de quando a gente olha galáxias mais antigas. Então, você propõe, por exemplo, que o universo ele estaria em expansão, né? Não que o espaço entre uma coisa e outra necessariamente esteja em expansão, mas o universo como um todo estaria em expansão. E que isso não seria simplesmente uma questão explicável de outra forma, assim como a questão da radiação de fundo. Existem outras questões, por exemplo, relacionadas a questões como decaimento radioativo, por exemplo, distribuição de matéria, né? Em forma de isótopos radioativos, em forma de componentes ali para a formação de estrelas, etc. Como a gente sabe, as estrelas elas geram compostos cada vez mais pesados a partir da evolução estelar, que o processo nuclear ele vai atingindo uma determinada camada em que ele vai gerando em cada vez menor quantidade, quanto mais pesado o elemento, esses elementos. Bem, e a forma de explicar isso que eles tinham até hoje era muito relacionada à questão da evolução estelar e da superação de determinados desafios, determinadas condições materiais que existiam no universo primordial e que foram sendo desfeitas e gerando outras condições que levaram à formação, por exemplo, de corpos celestes como nós veríamos no céu hoje. Para vocês entenderem um pouquinho a controvérsia e o porquê que a gente fala que existe evidência de Big Bang ou de início do universo, ou evidência de que o universo não tem fim no tempo e no espaço, primeiramente, por que a gente usa a palavra evidência? Porque, por exemplo, essas coisas, elas não... essas coisas que são observadas, elas não excluem, por exemplo, uma hipótese ou outra. O universo ele pode ter começo, por exemplo, e ele pode... E a causa desse começo, a explicação desse começo pode não ser, por exemplo, tão simples quanto as evidências que a gente tem hoje, e assim como a gente pode ter um universo que não tem um fim, certo? Que é infinito, mas essas evidências que hoje a gente tem que nós entendemos que corroboram o Big Bang, o começo do universo, elas não são cabais, elas não são provas, elas são
coisas que podem sim, no futuro, com novas observações, nós interpretarmos de forma diferente. Por quê? Porque elas não se chocam cabalmente, né? O que a gente acaba percebendo é que quando a gente fala de universo, por exemplo, muito possivelmente eu acredito que o universo não tem um fim, né? Nem no tempo, nem no espaço, nem para frente, nem para trás. Por exemplo, essa radiação de fundo, ela pode ter outra explicação que não seja uma dispersão focal do universo primordial, certo? Pode ter outra explicação. Pode haver outra explicação, por exemplo, para o fenômeno de observação geral de expansão do universo em todos os pontos para todos os lados, né? Por exemplo, eu até acredito que se a gente conseguisse fazer uma medição de um objeto infinito, estando dentro dele, eu acho que seria até esperado que esse objeto ele reagisse dessa forma. Ou seja, a gente não tem, na verdade, nem toda evidência ela é necessariamente uma evidência que aponta para um lado ou para o outro. A gente poderia, inclusive, interpretar, pressupor que essas observações são também coerentes. Elas podem ser coerentes, dependendo dos dados, com o universo infinito. Então, aqui a gente poderia ter um longo debate sobre o porquê que certos físicos acreditam que o universo não tem fim, outros acreditam que o universo tem começo e fim. Mas eu não vou abordar a coisa dessa forma. Eu vou abordar mais o porquê que esse fenômeno ele acontece, né? Porque se nós formos observar, quando a gente fala sobre esse assunto, né, e vem o do porquê discutir esse assunto, a gente esbarra sobre a questão do materialismo, né? E do porquê que certas coisas, por exemplo, são tidas como uma obstrução, né? Coisas que entram supostamente em contradição com a tese materialista, principalmente com o materialismo radical, né? No caso, marxismo, né? E a gente tem principalmente essas objeções sendo levantadas na academia científica. No caso até da física, né? A física em geral ela é utilizada como um meio de tentar minar essa expectativa materialista, né? Você vê hoje várias teses sobre impossibilidade de determinação e outras coisas que podem afetar muito fortemente teses materialistas, né? Só que a interpretação que eu gosto de dar para esse fenômeno é o seguinte: quando a gente está lidando com ciência, academia científica, nós temos que pensar duas coisas. Primeiro, que estamos lidando com pessoas. E a segunda coisa, mais importante, é que a ciência, assim como tudo no mundo, ela é um reflexo da produção, do modo de produção capitalista. Então, por exemplo, se a gente vive num mundo hoje que é um inferno, todo mundo concorda que é um inferno, faço vídeo aqui, né, eu sou quase a locutora do inferno, faço vídeo aqui toda semana falando sobre isso. Todo mundo concorda que a gente vive uma crise econômica e política sem precedentes e sem aparente resolução? A gente teria que concordar que não é só a questão política e econômica que vai ser afetada por essa crise. Tudo que decorre dela e, portanto,
praticamente tudo que a gente conhece, né? O mundo é organizado com base na economia e na política, principalmente na economia, né? Vai sofrer igualmente uma crise. Essa crise, por exemplo, se nós formos pegar historicamente as ciências, né? Nós vamos ver que a física, ela sempre foi uma ciência de certa forma retardatária, de certa forma dotada ali de pessoas que tinham um ar mais idealista e que tinham uma propensão a teorizar muito sobre as coisas e não e especular muito, né, sobre os assuntos. Isso, de certa forma, tem a ver não só com o assunto em si, porque a física é uma coisa muito abrangente, talvez a coisa mais importante em termos de assunto em si, né, na ciência, mas também no fato de que a produção capitalista ela não gerou um indumentário, um ferramentário suficiente para que eu sanasse as principais dúvidas que a física nos suscita de forma satisfatória. Então, ela abriu muito espaço, muita margem para uma especulação, né, metafísica. Portanto, a física ela tem esse problema. Em geral, ela é a ciência, entre aspas, né, a parte da ciência que vai ser utilizada como uma negação do materialismo, que pode parecer um contrassenso, né? Mas é o que costuma acontecer, né? E então, o porquê discutir esse assunto já fica mais claro, né? Discutir esse assunto traz evidência, traz corpo, né? Alimenta a polêmica também de que o materialismo, principalmente o materialismo radical, ele tem uma explicação muito sólida que resiste inclusive ao tempo em termos de conhecimento científico mais geral. Por quê? Já era previsto para nós que acreditamos no materialismo, principalmente no materialismo radical, que essas evidências de início do universo elas iriam ser cada vez mais enfraquecidas conforme, apesar de um avanço muito ali pouco substancial, muito devagar, muito vagaroso, ali dos materiais, né, ali de pesquisa, dos telescópios, né, e da exploração espacial, das ferramentas de exploração espacial de forma geral, apesar dessa vagarosidade, nós já sabíamos que, ano após ano, essas teorias que já são provadamente falsas, né, como, por exemplo, a teoria da relatividade geral e também as teorias subsequentes, né? No caso, as teorias acerca da mecânica quântica e posteriores explicações universais, que são obviamente falsas, mas são dadas como melhores explicações, nós já sabíamos que elas iriam ser cada vez mais minadas em pontos específicos. Especialmente, por exemplo, que se trata da cosmologia, né? Isso é importante, principalmente a gente rebater essas teses e não colocá-las no ponto que normalmente se é colocado como se fossem teses divinas. Não, isso é impossível de determinar. Não, isso, o universo é indeterminado nesse ponto. Não, porque o universo tem um começo e ele teria um fim, portanto, e etc. Essas teses, que são metafísica disfarçada de pressuposto científico, elas precisam ser desdeificadas, né? Elas precisam ser dessacralizadas, principalmente porque o principal ponto em questão é a fraqueza econômica, a falta de avanço econômico e, portanto, de avanço na exploração da ciência que mantém ainda essa crendice toda.
né? Então, quando a gente acaba criticando a questão do mundo como ele é e a gente acaba fazendo observação crítica do mundo como ele é, essas teses idealistas elas começam a brotar como um empecilho, como uma espécie de não, mas o mundo é assim mesmo, o mundo tem início e tem fim, não, porque o mundo passa pela degradação, e o mundo tem esse fim mesmo. E essas teses que deveriam ficar restritas a coisas extremamente técnicas e que na verdade elas não deveriam ser postas como uma coisa além de uma possível explicação, são tomadas aí como verdades absolutas, né? E como tão gerais e tão fortes ali como a mecânica newtoniana ou coisa que o valha, né? Quase como se fosse uma coisa inquestionável, né? Em termos assim de resultado. Mas não é bem o caso. A gente está vendo agora que, apesar de eles minimizarem a reestruturação que é necessária ser feita, essa reestruturação vai ser até bem grande, porque isso já mostra que um pilar colossal, né, um pilar colossal ali da explicação sobre o início do universo, ele vai ter que ser reestruturado quase que do zero, né? A questão da cosmologia, evolução estelar, etc., as fases de formação, né, da matéria, etc., vão ter que ser reestruturadas. E isso é muito brutal, porque mostra o esforço que você tem que fazer para manter essa tese, já que você não consegue superá-la completamente. Então, é muito interessante a gente abordar esse assunto. Eu espero que eu possa ter dado uma explicação breve, possa ter conseguido passar essa notícia que é um grande avanço. É uma coisa especialmente para nós, ateus, ainda mais para quem é marxista, é uma coisa excepcional. Assim, uma notícia que me deixou muito intrigada, muito interessada, assim, até vou pesquisar mais, eu até posso trazer um vídeo ainda mais detalhado no futuro, até porque o que eu passei aqui foram coisas que eu já sabia, mais ou menos, né? Trazendo ali, talvez tenham até mais evidências, né, ali a respeito de um universo sem fim nem começo, e a gente pode até também tirar novas conclusões. Eu vou estudar mais sobre as novas descobertas e eu passo, talvez, aqui para gravar mais um vídeo. Eu espero que todos tenham gostado. Eu vou tentar fazer esse canal ficar com uma frequência aceitável, mas enquanto isso não acontece, eu vou aparecendo no susto mesmo. Eu espero que vocês não me odeiem. Não, eu sei que vocês me amam, mas fiquem tranquilos, viu? Eu vou aparecer. Tchau, tchau e obrigada pela audiência.